Hoje, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, 8 de junho, também, 7 de junho, domingo, também dia de Santo Antônio Maria Gianelli, também da bem-aventurada Ana de São Bartolomeu e também da Santíssima Trindade. Que Deus possa grandemente nos abençoar, todos esses por sua passagem e permanência na terra. Muito obrigado, que possa nos encher de luz. No Evangelho de hoje, traz aqui uma mensagem do livro de João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê poderá ser condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Palavras fortes e diretas. Por que dizer diretamente que Jesus é o caminho da salvação? Porque são justamente os seus ensinamentos que nos traz a liberdade para até mesmo vencermos a morte. E aí eu quero mais uma vez trazer a vocês essas passagens do ensinamento de Jesus que prova isto. Quando Jesus nos ensina que são dois os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo que nós devemos colocar primeiramente Deus. Ao próximo como a ti mesmo. Significa que nas nossas ações não devemos atingir ao próximo. E quando ele fala o próximo, ele não fala só dos seres humanos, ele também fala dos animais, de toda fonte de vida. É necessário que a gente aprenda a viver, que a gente faça a nossa reforma íntima, que eu tenho tanto falado, para que a gente aprenda a conviver, a mudar, a melhorar, respeitando a vida e a existência do próximo. Sempre, por exemplo, nós estamos no momento de crise do coronavírus. Não está tudo se reorientando na forma de se fazer as coisas? E por que também nós não podemos mudar nossos hábitos? É necessário que a gente mude nossos hábitos pessoais para que a gente possa sim entender a mensagem de Jesus. Da mesma forma que todos estão sendo obrigados a mudar os seus hábitos comerciais, hábitos institucionais. As empresas, por exemplo, estão sendo obrigadas a vender pela internet. As que nunca tinham vendido ou entram no mercado ou fecham as portas. Ou seja, é uma evolução. É uma evolução forçada, mas é uma evolução. Que na nossa vida nós peçamos força a Deus para não termos que apenas fazer evoluções forçadas. Que nós possamos ter um entendimento da sabedoria. E Jesus já nos fala. Por isso que está aqui o Evangelho dizendo que ele é o caminho da salvação, que Deus enviou não para condenar, mas para salvar. Porque ele nos mostrou também como vencer o pecado e como vencer a morte. Porque na verdade Jesus nos mostra que a morte é apenas a volta para casa de onde nós viemos. Que aqui é uma passagem de 80 ou 100 anos, né? Sem ter a sorte de passar esse tempo. E depois nós retornamos. E para nós vivermos bem aqui e na nossa volta, nós precisamos entender e vencer o pecado. Que o pecado é justamente o momento que eu saio do meu direito como filho de Deus e atinjo o direito do outro negativamente, seja esse animal ou ser humano. Por isso que Jesus já falava quando aqueles que ele curava: teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda, teus pecados estão perdoados, enxerga-te e vê. Jesus ali estava dizendo que o pecado de cada um de nós é quem nos leva a merecer ficar cego, ficar aleijado, ficar mudo, até perder a vida, né? São nós, agirmos de forma errada. E aí eu quero fazer essa reflexão com você, esse desafio. Veja se alguma coisa que você está sentindo hoje, de ruim, de errado, algum problema de saúde. E veja se na sua vida você não deixou de observar os caminhos de Deus e de Jesus. Se você conseguir se encontrar, fazer a reforma íntima e tentar recuperar aqueles pontos errados que você fez, você vai se curando todos os dias. É aquela fé que Jesus nos disse. Se nós soubéssemos a fé que nós tínhamos,
mandava uma montanha se mover, ela se moveria. É justamente esse caminho inverso de vencer o pecado. Vivi numa vida de pecados. Então agora é hora de pedir a Deus sabedoria, força para voltar, sabe, corrigir, se não puder com a mesma pessoa, de forma equivalente, mas com justiça. Sabe, gente? Então, assim, Jesus, por isso que ele é o caminho da vida eterna, o caminho de Deus, por isso que ele é o caminho da salvação. Porque ele veio nos mostrar o caminho por onde nós devemos seguir, sabe? E ele provou esse caminho. Ah, mas eu sou cego de nascença, eu já nasci aleijado. Olha, eu não acredito que a gente tenha vivido só em bilhões e bilhões de anos do planeta, que a gente só tenha vivido 80 anos. Portanto, é possível que, entre outras situações espirituais nossas, a gente tenha adquirido erros e como consequência, tenha adquirido essa cegueira de nascença, essa adversidade, sabe, esse aleijado. E eu quero tranquilizar dizendo o seguinte, que quando lhe acontece algo ruim, a natureza não está lhe punindo, na verdade ela está lhe alertando para você mudar a sua rota. Porque por mais errado e ruim que aconteça uma coisa na nossa vida, não é punição, é alerta. É necessário que a gente olhe por esse outro ângulo, sabe? Se de repente eu tô com a moto empinando para cima e para baixo, colocando minha vida em risco, aí bem ali eu vou e levo uma queda e quebro um braço. Ali não foi punição, ali foi um alerta para que eu possa ter tempo de refletir, ter a minha quarentena de reflexão e mudar os meus hábitos, mudar a minha rebeldia, sabe? De sair empinando moto, de sair fazendo as coisas erradas, enfim. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria e ver todos os problemas não como punição, mas como possibilidades e segunda chance para que a gente possa seguir e vencer. E eu quero trazer, além disso, a leitura aqui de alguns versículos do livro de Provérbios, né? Está no capítulo 17. O versículo 5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Jesus ele veio para defender principalmente os mais pobres, os mais humildes, trazer conhecimento àqueles que não tinham, e questionar e trazer a verdade para aqueles que se achavam doutores. Pois bem, aqui nesse versículo nos mostra que a gente não deve jamais insultar, sabe, se escarnecer, zombar de uma pessoa porque ela é pobre. Aquele estado de pobreza dela não é uma maldade com ela, na verdade é a forma que Deus deu a ela de se superar e vencer e evoluir no espírito, para quando ela fazer a passagem dela para o lado de Deus, ela ter aprendido com aquele estado de dificuldades e poder evoluir para frente. Pobreza e riqueza nada significa para Deus a não ser condição para que a gente possa testar nossas capacidades e crescer e evoluir no amor de Deus. Então a gente não deve nem insultar, nem muito menos falar mal, nem isolar. A gente deve nos ajudar. Cada um fazer sua parte, todos nós ajudarmos uns aos outros, é o caminho que Deus nos quer para nós vencermos qualquer que seja o desafio, inclusive esse que está aí do coronavírus, né? Pois bem, aí o versículo seguinte, o 6, diz o seguinte: coroa dos velhos são seus filhos, são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Eu gostaria de dizer a importância da família nesse versículo. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, é o tesouro de todos nós, a nossa herança, né? A nossa semente germinada no mundo, são os netos de quem já é avô, sabe? E a glória dos filhos são os pais, e nossos pais são nosso exemplo. Portanto, devemos tratar muito bem nossa família. A rebeldia que existe por parte de homens e mulheres, filhos e filhas, é injusta e não devemos assim proceder. Pois no momento de dificuldades, onde às vezes você está sem encontrar caminhos, é onde você pode se socorrer. E mais, quando você for atendido por seu pai, por sua mãe, e logo você se organizar, tenha como lição para não mais querer voltar à mesma vida, e evolua em crescimento, em entendimento, e respeite mais e mais. Porque
poderá se repetir as dificuldades da mesma forma, até pior, caso você teime e achar que pode tudo sozinho. Deus tem um propósito e um fundamento para tudo, e a instituição família é um desse propósito e fundamento, é justamente a partir do cuidado pessoal, o crescimento coletivo, que já começa com o exemplo de dentro de casa. Portanto, tem que se ter o respeito, com o pai e com a mãe, tem que se buscar a harmonia entre a família, pai, mãe, irmãos, todos. E sempre vai ter aquela dificuldade, aquele que não vai entender como você entende. Mas se você é entendedor da palavra de Deus, realmente Jesus, então cabe a você tomar a iniciativa, mesmo que você esteja certo, não revidar em brigas. Pelo contrário, tentar apaziguá-la e acalmá-la, que nada adianta ficar discutindo. Depois ver uma forma de contornar situações difíceis. Sabe, vencendo o pecado da família, vencendo o pecado de cada um. Vai ser muito melhor para todos. Portanto, peçamos a Deus sabedoria, força, coragem, entendimento, discernimento, sabe, luz para seguirmos a nossa jornada, para que assim a gente possa estar sempre próximo de Deus, né? Paciência e fé com aqueles pecadores, porque eles são pessoas que estão precisando evoluir. Portanto, não devemos julgar aquelas pessoas que vivem no pecado, mas devemos sim ajudá-las a vencer, dando bons exemplos. Se ela nos atacar, a gente mesmo estando certo, não pode revidar. Temos que considerar a dificuldade que ela está tendo de bom entendimento e dessa forma livrarmos do pecado maior e nos protegermos e proteger mais ainda aquela pessoa, porque ela não vai se afundar mais ainda no erro, não é? E aperfeiçoarmos sempre, encorajarmos sempre no caminho do amor fraterno de Deus, no ensinamento de Jesus Cristo. Devemos estar sempre buscando essa perfeição e trazendo para a nossa vida caminhos. Traga para a sua vida um tempo para você poder refletir sobre as coisas de Deus todos os dias ou sempre que você determinar, mas leve com muita seriedade, porque não existe nada mais importante do que buscarmos entender a espiritualidade, porque foi de lá que nós viemos, é para lá que nós vamos. E aqui é apenas uma escola, uma passagem, uma formação, onde nós precisamos compreender o máximo que nós pudermos dos desígnios de Deus para vivermos bem e aproveitarmos o máximo de ensinamento que essa passagem nos tem a oferecer aqui na Terra. Que Deus nos abençoe, todos nós, ficamos em paz e um bom dia, um bom domingo para todas e todos. Que o Divino Espírito Santo e todas as forças do bem, Santo Antônio Maria Gianelli, hoje dia do Senhor, e da bem-aventurada Ana de São Bartolomeu, a Santíssima Trindade, todos comemorados no dia de hoje, nos guie, nos ilumine, nos guarde nos caminhos retos de Deus, nos concedendo força, sabedoria e todo o poder que precisamos para fazermos o bem em todas as nossas ações, sempre vencendo nos caminhos retos. Muito obrigado, ficamos todos em paz, com Deus à nossa frente sempre.